Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, seja a glória pelo século dos séculos. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia em espírito de adoração. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Abra a Bíblia Sagrada nesta noite. Não deixe o fogo apagar. Deixa o fogo arder no altar nesta noite. Oh Deus, aleluia. João capítulo de número 1, versículos 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus, o Pai, jamais foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este é quem o fez conhecer. Deus poderoso, santo, justo e maravilhoso, poderoso de Jacó, santo de Israel, Deus em cuja presença também nós estamos nesta noite, Pai. Eis a porção da tua palavra, Senhor. Ó Deus, vem por meio do teu Espírito Santo, fala ao coração do homem, fala ao coração da mulher, fala ao coração do jovem, do adolescente, da criança, mas ministra nesta noite com fogo, com poder, com autoridade, com unção, com glória, com sabedoria, com graça, Deus Pai, com a tua presença que é poderosa. Vem fluir no nosso meio, Espírito de Deus. Recovedade assim te canto randalade assim de ribicabahai. Assim pedimos, Deus, a tua presença, Pai, como fogo, Deus, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento. Oh Deus, o teclado pode deixar fluir, Sérgio. Aleluia. Oh. Assenta-te no teu lugar, mas põe o espírito de pés, porque Deus quer falar contigo. A encarnação do Verbo é considerado nas páginas da Bíblia Sagrada o maior mistério de todos os tempos. O Deus Todo-Poderoso habitando entre os homens. O mistério é tão poderoso, é tão maravilhoso, é tão bonito, que nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu João, ainda no prólogo deste livro, que é do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 19. Nós vamos ver João dando testemunho a respeito deste mistério, o mistério da graça que se encarnou. Mas nós também vamos ver neste capítulo João Batista também dando testemunho. A pergunta que pode fluir no coração da igreja e de você que me ouve nesta noite é esta: afinal de contas, o que tem de tão importante que tantas pessoas procuraram dar testemunho deste acontecimento? Pois bem, João vai nos responder no capítulo 1, versículo de número 14, aonde ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou
habitou entre nós. O Verbo habitou entre os homens. O Deus Todo-Poderoso agora já não queria estar distante da sua criação, já não queria estar longe do homem, da coroa da criação, mas agora a Bíblia vai dizer que ele encarnou e veio habitar entre nós. Eu poderia perguntar para João, se eu tivesse a oportunidade de dizer: João, mas o que foi que mudou? O que foi que você viu diferente? João me responderia simplesmente: quando eu olhava para trás, eu só enxergava a destruição, eu só enxergava a luta, desespero. Eu olhava para trás, eu via o meu povo escravo no Egito. Eu olhava para trás, eu via o meu povo 40 anos no deserto. Quando eu olhava para trás, o que eu enxergava era o cativeiro na Babilônia. Quando eu olhava para trás, eram 400 anos de escuridão, onde Deus não falou nada, onde não teve nenhum profeta, onde não teve nenhuma palavra profética que vai de Malaquias até João Batista. Mas quando eu vi o Verbo encarnar, quando eu vi o Verbo, tudo mudou. E o que foi que tu viu, João? Eu vi a glória de Deus, eu vi o Verbo, eu vi a glória, cheio de graça e de verdade. Quando eu olhei para o Verbo, João poderia dizer para nós: quando eu olhei para o Verbo, aquilo que era dor, aquilo que era desespero, aquilo que era tristeza, eu vi brilhar uma luz, eu vi brilhar uma fagulha de esperança. Eu vi se cumprir o que o profeta Isaías falou, que o povo que estava sentado nas trevas viu brilhar uma grande luz. Ei, o Verbo encarnou, mas ele não veio de qualquer jeito. Tu viu, João? Eu vi. E o que foi que tu viu, João? Eu vi ele, eu vi a glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Eu vi ele cheio de graça, eu vi ele cheio de verdade. Mas pergunta também para João Batista: ei, João Batista, o que foi que tu viu quando tu viu o Verbo? João Batista também responderia e dizia: eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que mais, João Batista, tu viu? Eu vou te dizer: eu vi aquele que ele vem depois de mim, mas ele era antes de mim. A primazia é dele, o poder é dele, a glória é dele, a autoridade é ele que governa, é ele que reina, é ele que tem poder, é ele. Ai, Deus. Recandei, contelahai. E agora, João, você contemplou tudo isso, e agora, João, você não me respondeu. Me diz o que mudou, João. O que foi que ficou diferente? O que foi que veio de diferente, João? Por que que você está tão alegre? Por que que você está exclamando? É simples. Quando eu olhei para o Verbo, eu lembrei de tudo que nós passamos, de tudo que nós vivemos. Não tinha nenhuma esperança. E agora, João? Agora eu olhei e eu contemplo a tremenda graça para um novo tempo. Este é o tema da mensagem nesta noite: tremenda graça para um novo tempo. O Verbo encarnou, e o Verbo não fez apenas a mudança na vida de homens que viviam talvez uma vida pacata, homens que viviam uma vida simples à beira do mar da Galileia, pescando e habitando em Cafarnaum, homens que vieram também de todas as partes e o seguiam. Mas não foi apenas na vida desses homens. O Verbo encarnou e fez um divisor de águas, não apenas na Bíblia Sagrada, separando o Novo Testamento e Antigo Testamento. O Verbo fez um divisor de águas, não apenas na vida daqueles homens como
como por exemplo, separando Simão e o chamando de Pedro, pegando João e Tiago e transformando eles em Boanerges, filhos do trovão. Mas ele também fez uma divisão na história, ele fez uma divisão nas dispensações, ele fez uma divisão no tempo. Como assim, pregador? Eu não estou entendendo. É simples. Jesus dividiu não só a história, o calendário agora mudou, o calendário agora começa a contar a partir de Cristo, porque ele divide a história. Mas agora, além disso, Jesus vai colocar fim à quinta dispensação, chamada dispensação da lei. E o que acontece agora, pregador? Começa um novo tempo, chamado dispensação da graça. Tremenda graça para um novo tempo. Rei, dai canto, renai. A primeira coisa que eu aprendo no texto que nós lemos sobre esta tremenda graça para um novo tempo é que a graça de Deus, ela é plena. Rei João vai dizer que todos viram o verbo cheio de graça, cheio de verdade, o verbo transparecendo a glória de Deus. E agora ele vai exclamar e vai dizer: e todos nós recebemos da sua plenitude, porque a graça de Deus, ela é uma graça plena. Não estou entendendo, pregador. Então deixa eu te dizer, segundo o dicionário online, plena ou plenitude significa algo que é completo, algo que é inteiro, algo que não falta nada, algo que não precisa ser completado. Então, pregador, eu estou te dizendo nessa noite que a graça de Deus que veio por meio de Jesus Cristo é uma graça plena. Foi na plenitude que eles receberam, disse João. Nós recebemos da sua plenitude. Ei, Jesus não veio pela metade. Ele não é um Deus incompleto, ele não é um Deus que falta alguma coisa, ele não é um Deus que seja imperfeito ou que precise de ajuda. Não, ele é pleno, ele é completo. A graça é plena, a graça é completa, é inteira. Ei, é suficiente, não precisa de complemento, mas é pleno. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nas páginas do texto sagrado ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver homens formidáveis que, é verdade, passaram sobre a face da terra, homens usados por Deus, profetas, reis, sacerdotes, homens cheios da unção do Espírito Santo. Mas quando você olha para a vida desses homens, você vai ver que são homens que carecem da graça de Deus. Você vai ver que são homens que carecem de complemento, que são homens imperfeitos. Você vai olhar para a vida de Davi, por exemplo, um grande rei de Israel, o homem cheio do Espírito Santo. Disse o salmista: eu encontrei Davi, disse o salmista Etan nos seus salmos, eu encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Texto esse que vai ser replicado lá nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo está nas suas viagens missionárias pregando em uma daquelas igrejas. Então você vai olhar para Davi, é homem segundo o coração de Deus, é homem cheio do Espírito Santo, é profeta que profetizou pelos salmos, é um adorador por excelência, que quando dedilhava a sua harpa, até os demônios fugiam, até os principados eram desfeitos. Quando Davi dedilhava a sua harpa, banda H7, os demônios tinham que sair. Saul era liberto pelo dedilhado da harpa de Davi. Mas eu vou olhar para a Bíblia Sagrada, e mesmo Davi, com todas as suas qualidades, pecou. Eu olho para a vida do profeta Elias. Elias, homem cheio do poder de Deus, homem que ordenava e caía fogo do céu, homem que multiplicava pão, homem que fazia milagres, homem que ressuscitava mortos. Mas eu vou olhar para as páginas da Bíblia Sagrada, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, eu vou ver Elias no deserto, abatido, cabisbaixo, querendo morrer debaixo de um pé de zimbro, porque não aguentava mais
a obra do Senhor, já não aguentava mais, já estava exausto, enfrentando problemas e adversidades. Sabe por quê? Porque era homem falho, era homem que tinha falhas, precisava também da graça. Aí eu vou olhar para o Novo Testamento, eu vou ver que surge João Batista, mas João Batista também teve suas falhas. João Batista também enfrentou a morte, passou pelo processo. Por quê? Porque era homem que também era imperfeito, mas quando o Verbo encarnou, João vai dizer: no Verbo não faltava nada, no Verbo não precisava de complemento, no Verbo não tinha imperfeição. Nós vimos a sua plenitude. Rai de canto e cai de lá e de canto riba. É por isso que Hebreus capítulo de número 3 vai nos falar sobre a tentação do sacerdote, aonde vai dizer que Jesus também em tudo foi tentado, mas não pecou, mas não errou, mas não falhou. Por quê? Porque ele é pleno, é a plenitude de Deus, ele não tem falhas. A graça que Jesus trouxe, a graça de Deus manifestada na vida de Cristo Jesus é plena, não precisa de complementos, não é imperfeita, não falha, não caduca, não precisa ser feito alterações, não precisa serem feitos correções, mas é perfeita em todos os seus sentidos. É a graça de Deus. A graça, a tremenda graça para um novo tempo, ela é plena, ela é completa. E todos nós, disse João, recebemos, mas nós não recebemos de qualquer jeito, nós não recebemos de uma forma qualquer, nós não recebemos de qualquer fonte. E qual foi a fonte, João? Foi uma fonte inesgotável. Foi a fonte da sua plenitude, que não tem fim, que não esgota, que não seca, que não precisa fazer racionamento. Por que, João? Porque Cristo é Deus na sua plenitude. Glória a Deus. A tremenda graça para um novo tempo é uma graça plena, mas ela também é uma graça imanente. Oh Deus, que derrai, licando nei barrabia serecova nabacerias. O texto sagrado vai me dizer que houve a manifestação do Verbo, mas houve a manifestação do Verbo por um motivo especial. O texto vai me dizer em João capítulo de número 3, versículo de número 16, texto áureo da Bíblia Sagrada, que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora escute isso, porque eu passei dias de joelhos orando e dizendo: Deus, abre a minha mente e me faz entender o que significa essa expressão, graça sobre graça. O texto vai nos dizer que Deus amou o mundo. Graça é manifestação do amor de Deus. Graça, como já foi dito aqui nesta noite, é favor imerecido, mas que Deus nos dá por amor. Graça é amor da parte de Deus manifestado pelo homem. Graça não depende das tuas ações, graça não depende do que você é, do que você tem, do que você sabe, do que você faz, do que você pode. Graça não depende daquilo que o homem possa fazer, mas graça depende daquilo que Deus tem. Graça é algo que surge no coração de Deus. Graça vem do Todo-Poderoso. Graça depende dele, é o que ele tem, é o que ele sabe, é o que ele faz, é o que ele pode, é o que ele opera. Já era para estar dando glória. É o que ele faz, é o poder dele, é a graça, é a unção, é o Espírito Santo derramado, é o amor, é a misericórdia. Ei, graça é algo que surge no coração de Deus. Não é porque tu merece, não é porque nós somos melhor, não é porque nós temos, não é porque nós conseguimos, mas é Deus, é Deus, é Deus, é Ele, é Ele, é Ele. Graça é amor de Deus.
Mas bem, a graça ela foi gerada. Deus gerou a graça no seu coração. Aliás, afinal de contas, Ele não gerou, Ele mesmo é graça. A palavra vai dizer que Deus é gracioso, Deus é amor. Diz lá em João, 1 João capítulo de número 4, vai dizer que Deus é amor. Então Deus é a própria manifestação da graça. Deus é graça na sua essência. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é benigno, Ele é amor, Ele é bondoso. Deus é a graça, é a manifestação da graça. A graça estava manifesta, mas agora a graça precisava chegar até o homem, porque já diziam os filósofos de antigamente, o homem estava acostumado com um pensamento transcendental. Tudo que era bom, tudo que era perfeito, tudo que era grande, tudo que era maravilhoso, era algo que estava distante do homem. Os filósofos olhavam para o universo e enxergavam a perfeição longe, distante. O homem na sua essência, segundo os filósofos, era algo que não tinha como adquirir a perfeição. Muitos deles até acreditavam na existência de Deus, todavia enxergavam um Deus longe, um Deus distante, um Deus que havia até criado o mundo, mas o havia abandonado ao seu bel prazer, um Deus que havia criado o mundo e havia largado a própria sorte. Mas quando Jesus vem, quando o Verbo encarna, Ele pega a graça que foi gerada, a graça que estava no seio do Pai Todo-Poderoso, e agora Ele próprio encarna a graça. É por isso que nós recebemos graça sobre graça. Foi amor dado por amor. Foi amor dado por amor. Foi graça por graça. É graça sobre graça. Só Jesus poderia trazer a graça de Deus para junto do homem. Somente o Verbo, somente o Logos, aquele que é perfeito na sua essência, aquele que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu ainda não entendi, pregador. O Senhor falou que a graça ela é imanente. O que isso tem a ver? É exatamente isso. Os filósofos estavam acostumados com um Deus distante, com um Deus longe, mas Jesus vem para mostrar que a graça ela não é distante, ela é imanente, ela é grande, é poderosa em si mesmo, mas ela está perto de ti, ela habita na tua vida, ela está próximo de ti, não está distante, mas você tem acesso por Jesus. Essa graça ela é tremenda, é verdade, ela é grande, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é algo inimaginável para a concepção da mente humana, é verdade, mas é uma graça que não te despreza, que não te lança fora. Por isso disse Jesus: eu estou aqui, e todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque Jesus não tem interesse em condenar, em rejeitar, em abandonar o homem, não. Ele é a graça de Deus para te trazer para perto, para te trazer para junto, para dizer para você que tu não estás sozinho, para te dizer que tu não estás abandonado, para te dizer que tu não estás ao relento, abandonado à própria sorte. Mas a graça de Deus é para dizer: ei, filho, eu estou aqui, conta comigo. Nós recebemos graça, mas nós não recebemos de qualquer maneira. Nós recebemos sobre graça. Era o que nós não podíamos fazer. Nós não tínhamos como alcançar, nós não tínhamos como suprir, nós não tínhamos como pagar. E o que foi que Deus fez? Então Deus ofereceu a graça, Deus ofereceu a sua graça. E agora o homem, como é que o homem vai fazer? Ele pega a graça e faz por ele mesmo? Não, ele continua dependendo de graça. Ele pega a graça que Deus deu para que ele possa ser salvo, e agora ele tem que ir até Jesus, que é a graça manifesta de Deus, porque é graça sobre graça. Não é graça sobre homem, não é graça sobre o meu saber, não é graça sobre o meu querer, é graça sobre graça. É de Jesus, é por Jesus, é com Jesus, é para Jesus. Não é para mim, não é por mim, não é de mim, é dele. É graça sobre graça. A tremenda graça para um novo tempo também me ensina, ponto de número 3,
que a graça, primeiro, ela é plena. Segundo, ela é imanente. Terceiro, ela é superabundante. A graça de Jesus, como nós já dissemos nessa noite, ela não veio incompleta. Então, se ela não veio incompleta, ela não veio inferior a coisa alguma. A graça de Jesus, ela não é menor do que coisa alguma, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas ela é superabundante, ela é suprema, ela é maravilhosa, ela é grande, ela é poderosa. Era para ter dado glória. É uma graça que não precisa de complementos. É uma graça que não precisa de ser acrescentado coisa nenhuma. Agora escute, olha o que João vai dizer no seu texto, versículo de número 17. João vai enfatizar a lei. Ele vai dizer: ei, a lei veio por meio de Moisés. O que era que João estava dizendo nesse texto? João estava dizendo basicamente duas coisas. Primeiro, a lei veio por um caminho imperfeito. Ela veio por Moisés. Foi Deus que deu a lei? Verdade, foi Deus que deu a lei. Mas o caminho utilizado foi Moisés, um homem falho, um homem pecador, um homem que era descendente de Adão, ou seja, tinha a natureza pecaminosa, a corrupção inata no seu corpo. Era pecador como eu e você, morreu e depende da ressurreição como eu e você. Moisés era imperfeito, Moisés era cheio de falhas, e foi por ele que João vai dizer: a lei, ela veio por meio de Moisés. Agora escute, o caso da lei é porque a lei, ela surgiu para tratar o problema do pecado. A lei, ela não veio para aperfeiçoar o homem. A lei, ela veio para tratar o pecado. Paulo vai dizer na sua epístola aos Gálatas que a lei, ela era imperfeita, que todo aquele que estava debaixo da lei estava debaixo do pecado, porque a lei concentrou debaixo de si o pecado, ou seja, todos que estavam debaixo da lei estavam no pecado, porque a lei revela o pecado. Ele também vai dizer em Romanos, na sua epístola aos Romanos, Paulo vai nos apontar que a lei, ela era até boa, mas o homem era mau. Então a lei, ela surge, e a carne que estava enferma toma oportunidade, e o pecado que eu não conhecia, agora por meio da lei eu passo a conhecer. O que tu está querendo dizer, Rael? Eu estou querendo dizer o que Jesus disse em João capítulo de número 5. Ei, eu não acuso nenhum de vocês. Quem acusa vocês é Moisés. Sabe por quê? Porque a lei, ela apontava, a lei, ela julgava, e a lei, ela condenava o pecado. Era uma ação imediata, era uma instância jurídica. Mas quando a graça é manifesta, Jesus traz a graça, e Jesus vai dizer: ei, Moisés é que condena vocês, eu não condeno ninguém, eu não aponto para ninguém. Por que, Jesus? Porque a minha graça, ela não trata o pecado. E o que é, Jesus? Ela trata o pecador. O problema da lei era com o pecado. A lei tinha por obrigação, como eu já disse, apontar, julgar e condenar o pecado. E dependendo do tipo de pecado, poderia até resultar na morte. Mas agora Jesus vem com a graça e diz: agora eu já não vou tratar o pecado. Eu já não vou pegar situações e situações para ficar apontando, para ficar julgando, não. Agora eu vou pegar o pecador e vou dizer para ele: ei, tem jeito. Ei, é contigo que eu quero tratar. Ei, é a tua vida que eu quero mudar. É a tua vida que eu quero transformar. Eu quero te tirar do lamaçal desse pecado e te trazer para minha luz. Eu não quero apontar teus erros, mas eu quero sanar as tuas deficiências. A graça, ela não vem para julgar, para apontar, para condenar. A graça, ela não vem para dizer que você não pode, que você não consegue, que você é pequeno. A graça, ela não vem para te dizer que é impossível para ti. Olha para o teu tamanho, olha para a tua situação financeira, olha para aquilo que você tem, olha para aquilo que você já fez. A graça não vem para dizer nada disso, mas a graça vem para dizer: olha, olha, olha. Mas olha para o que, pregador? Olha para Cristo, olha para Jesus. Não olha para o teu problema, não olha para o pecado, não olha para a dificuldade. Olha para Jesus. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A
graça é maior. A graça não é menor do que qualquer coisa que exista na face da terra. A graça não é menor do que o meu problema, do que o meu pecado, do que a minha adversidade, do que a tempestade que eu estou passando. Não, a graça é maior. A graça é superabundante. Ela é suprema. Ela está acima. Ela resolve. A graça é a solução para o problema do pecador. Enquanto a lei, escute o que Paulo disse em Gálatas, capítulo de número 4, que a lei, ela era apenas, capítulo de número 3, a lei era apenas um aio, ou seja, um tutor, para nos conduzir até Cristo. Ou seja, a lei, ela era temporal, ela era paliativa, ela tentava remediar os problemas. A lei, ela tentava remediar as situações, a queda do homem, o pecado do homem. Era algo paliativo, era algo que vinha por um momento, que tentava tratar, mas que no ano seguinte, lá estava ali o mesmo pecador, com mais um cordeiro, com mais um bezerro, com mais o bode, seja lá o que fosse a sua oferta, para oferecer pelo pecado. Todo ano ele tinha que estar ali oferecendo, todo ano ele tinha que estar ali fazendo a sua oferta. Por quê, pregador? Porque a lei, ela não eliminava o problema do pecado, ela apenas cobria. Era a expiação do hebraico cáfara, ou seja, era cobrir, era apenas colocar algo por cima por um momento, por um instante. Mas a minha Bíblia vai dizer que quando João Batista bateu os olhos em Jesus, quando João Batista viu Jesus chegando e se aproximando, a palavra dele foi esta: eis aí o Cordeiro de Deus. E o que tem, João Batista, esse Cordeiro? Por que tu diz é o Cordeiro de Deus? Porque esse daí ele não cobre, esse daí ele não remedia, esse daí ele não trata por um momento, por um período de tempo que é de um ano para outro. Esse daí ele não cuida apenas num processo paliativo. E o que ele faz, João Batista? Ele tira o pecado do mundo. É superabundante graça. Eu quero terminar, mas eu preciso me entregar tudo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Escute. Enquanto estavam debaixo da lei, os problemas surgiam, os pecados surgiam, as adversidades, as afrontas, as adversidades surgiam, as tempestades se levantavam. Aí você vai olhar para você ver como a graça, ela é superabundante. Ela não se limita a nada, ela não está presa ao espaço, ao tempo, à matéria. Então escute, Jesus andando à beira do mar da Galileia, ele encontra alguns pescadores que lançavam a rede. Agora ele diz: segue-me. Ele pega Simão e transforma em Pedro, ele pega João, ele pega Tiago, ele pega André e transforma em novos homens. Ah, pregador, já vi que essa graça, ela é suficiente apenas para salvar pescador. Não, mas aí você vai entrar, vai adentrar dentro das ruas da Galileia para a Judéia. Você vai ver um homem chamado Levi assentado na coletoria, cobrando os impostos que eram pagos na época. Jesus disse também para ele: segue-me, porque a graça não é só para pescador, a graça não é só para coletor de impostos. Ele chama soldados, ele chama um Simão chamado Zelote, ele chama também Filipe, ele chama Natanael, ele chama homens de todo tipo, de toda raça, ele chama homem de toda espécie, pecador que pecava de tudo que era jeito, e agora ele vai transformar. Por quê, pregador? Porque a graça, ela não é submissa ao teu pecado, mas a graça, ela trata qualquer pecado. Você pode dizer que não tem jeito, mas Jesus Cristo, pela graça, perdoa, salva, cura, liberta, transforma. É Ele que te salva, é Ele que vai te levar para o céu. A graça não está presa, a graça não está limitada ao teu pecado, ela é maior. A tremenda graça para um novo tempo, ela é plena, ela é imanente, ela é superabundante, mas esta graça também é relacional.
Desde as páginas do Antigo Testamento, desde que o homem caiu lá no Éden, a Bíblia vai me dizer que antes da queda, Deus, ele vinha à virada do dia conversar com Adão no paraíso ou no Éden. Deus todo final de tarde estava ali para se relacionar com Adão, com o homem ali naquele jardim. Mas depois da queda, o homem se achou distante de Deus. A partir desse momento houve, eu poderia dizer, uma corrida pela presença de Deus. A partir desse momento houve uma corrida por querer estar próximo de Deus, mas o homem já não podia por si só. Você vai olhar, por exemplo, para o patriarca Abraão, homem chamado de amigo de Deus. Você vai ver num belo dia Deus chamar Abraão e mandar ele preparar o sacrifício, porque ele iria se manifestar naquele lugar e iria falar com Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão. E eu vou ver Abrão todo empolgado, preparando o sacrifício, partindo os animais e colocando banda à frente de banda, e deixando ali um corredor aberto entre as partes dos animais, preparando o sacrifício, talvez pensando com ele mesmo, isso é conjectura minha, talvez Abrão pensando consigo mesmo: hoje o meu Senhor vai se manifestar, hoje eu vou ver Deus tal como Ele é, hoje eu vou contemplar a face do Todo-Poderoso. Mas a minha Bíblia vai dizer que ao entardecer, houve uma densas trevas e caiu um profundo sono sobre Abrão, e Deus veio falar com ele em visão. Abrão não conseguiu ver Deus, Abrão não conseguiu ver a face de Deus. Mas agora eu também me reporto ao Monte Sinai, onde eu vou ver o grande Moisés, o maior profeta abaixo de Jesus Cristo, somente estava abaixo de Jesus Cristo, o maior profeta abaixo de Jesus que Israel já teve. Então eu vejo Moisés no alto do Sinai clamando a Deus, dizendo para Deus: Deus, se eu achei misericórdia, se eu achei graça aos teus olhos, vem conosco, caminha conosco, porque no que vai se conhecer o teu povo, senão de tu andar conosco? E Deus vai dizer: eu vou com vocês. Mas Moisés faz um pedido, Moisés faz uma petição ousada. O que é que ele pede, pregador? Moisés vai dizer para Deus: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero te olhar nos olhos, eu quero te olhar na face, Deus. Deus vai dizer para Moisés: ei, te coloca aqui no alto do monte, te coloca numa fenda que vai ter na rocha, e eu vou passar diante de ti, mas eu vou te cobrir com a minha mão, e quando eu passar e passar toda a minha bondade, tu vai me ver somente pelas costas, porque homem nenhum viu a minha face e viverá. Moisés, agora eu vou ver no Novo Testamento, agora eu vou ver Jesus andando com seus discípulos, e agora Filipe, talvez pensando nesses textos do Antigo Testamento, vai dizer: Jesus, eu tenho um pedido para te fazer. O que é, Filipe, que tu queres neste dia? Mostra-nos o Pai. Moisés pediu, Abraão desejou, por que nós não podemos, Jesus? Mostra-nos o Pai. E aí talvez você esteja pensando: ah, já sei, Jesus disse para eles: não pode, Filipe, é proibido, ninguém vai ver Deus. Não, a resposta de Jesus para Filipe é essa: ei, Filipe, eu estou aqui com vocês faz tanto tempo e tu ainda não me conhece. Eu vim revelar o Pai. Eu vim, Filipe, para quebrar essa barreira, eu vim para quebrar essa distância. O Pai já não quer ser distante, o Pai já não quer estar longe de vocês, mas Ele quer vir para perto, Ele quer vir para perto. Olha o que diz o versículo 18 do texto que nós lemos: ninguém nunca viu Deus, mas o Filho unigênito é quem revela a graça que se manifestou para te levar para perto de Deus. A graça que manifestou quebrou barreiras. A graça que manifestou quebrou as arestas de separação. A graça que se manifestou
ela veio para revelar o Pai que tantos homens quiseram ver, tantos homens quiseram ver a sua face. Disse Jesus para os seus discípulos, certa ocasião, ele disse: ei, bem-aventurados sois vós, porque muitos justos quiseram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Sabe por quê? Porque a graça veio para trazer Deus de volta para vocês. O Deus que estava longe, o Deus que estava distante, não porque queria, mas porque o homem se afastou dele. Agora Deus quer vocês de volta. Ele chama para perto, ele chama para junto. É Cristo quem o revela. Se coloque de pés. Fique de pés nesta noite. Dá para louvar. Meu orgulho me tirou do jardim. A tremenda graça para um novo tempo. É uma graça tremenda. É a graça que não precisa ser aperfeiçoada. É a graça que não está limitada às tuas limitações. Talvez você chegou aqui nesta noite todo temeroso, pensando: eu posso até ir lá, mas o que eu vou fazer? Eu ser crente, eu na igreja, onde que Jesus vai me querer assim? Mas é exatamente isso que a graça faz. A graça não é limitada, a graça é infinita. A graça, ela não acaba onde começam teus problemas. Não, é o contrário. Os teus problemas, eles são sucumbidos por uma graça tão tremenda. Graça que salva, graça que cura, graça que transforma, graça que restaura. Entendeu agora porque João estava tão maravilhado e fez questão de dizer: ei, eu vi a graça dele, eu vi a glória, eu vi a verdade. E como nós perguntamos no começo para João: e o que mudou, João? Agora tem graça para minha vida. Eu que pensei que não tinha mais jeito, a graça me alcançou. Cadê você que precisa de Jesus nessa noite? Aleluia! Cadê você que precisa fazer um pacto com Deus, uma nova aliança com o Senhor? Cadê você que chegou aqui nesta noite, talvez ainda não sirva a Jesus, o Deus dos crentes, e precisa entregar a tua vida para Jesus nessa noite? Sai do teu lugar. Sai do teu lugar, porque a graça que alcançou as nossas vidas alcança a tua vida também. A graça que nos transformou te transforma também. A graça que mudou a vida daqueles homens, os discípulos de Jesus, é a mesma graça que está aqui hoje. Ei! Tem lugar para você. Tem lugar para você. Você pode entregar tudo que você tem em troca do amor, mas você vai falhar. Agora escute, porque escute a letra dessa canção. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Tem graça nessa noite para a tua vida. Graça é presente de Deus que Ele quer te entregar hoje. Ele quer te entregar hoje. Ele tem salvação para a tua vida hoje. É presente de Deus para você hoje. A noite é hoje. O momento é agora. A graça de Deus é Jesus te transformando. Glória a Deus. Vem entregar a tua vida para Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade nessa noite, mas fica aqui o convite. Tem lugar para você em Cristo Jesus.